A paz do Senhor, igreja. Eita maravilha! Dá um brado de línguas estranhas aí, querido. Línguas de fogo. Aleluia, Deus é fiel, amém? Vamos para mais uma palavra do Senhor, né? Mais um texto abençoado para o nosso coração. Quero compartilhar com vocês. Peço a você que deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, venha se inscrever. Ative o sininho de notificações e também deixe o seu comentário, tá bom, querido? Glória a Deus, a vitória é nossa. Vamos falar aqui no texto de Mateus, capítulo 12. Vamos falar sobre blasfêmia, a blasfêmia dos fariseus. É um assunto bem importante, né? Falar sobre blasfêmia. Olha só o que o Senhor Jesus diz. Mateus 12, capítulo 12, né, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Amados, é muito forte, não é? O que é blasfêmia, né? Vamos entender melhor, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. Então sabemos que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, o que é a blasfêmia? É a rejeição contínua, né, da pessoa, né, com o Espírito Santo. Olha só, por que diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro, no futuro? É por isso. Olha só o que acontece. Vamos ver aqui alguns passos, né, que levam à blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito forte, amado. Primeiro, entristecer o Espírito Santo. Se isso for contínuo, levará à resistência ao Espírito, né? A Bíblia não diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, não é isso? Então, se a pessoa faz isso continuamente, entristecendo o tempo todo, vai fazer o quê? O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a resistir o Espírito Santo. Segundo passo, resistir ao Espírito leva ao apagamento do Espírito dentro da pessoa. Quer dizer, então a pessoa, ela vai entristecer, né, e vai apagar o Espírito dentro da pessoa, né? E apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. Amados, é muito forte. Então vimos aqui, primeiro entristece o Espírito Santo, aí você começa a resistir. Aí você começa a resistir, você começa a apagar, né, ele dentro de você. E quando isso começa a acontecer, né, apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. Você começa a ficar de coração duro, né? E quando isso acontece, né, porque que a Bíblia fala: quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nisso aí que você já apagou, está apagando, você endurece. E o endurecimento do coração leva a uma mente réproba e depravada, ao ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Olha, irmãos, que coisa terrível, hein? Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade, que somente Deus conhece,
o Espírito já não contenderá para levar aquela pessoa ao arrependimento. Amados, é muito forte. Então existe um processo, né? Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é perdoada nesse século e nem no porvir, nem no século vindouro. Amém? Que você venha meditar nisso. A pessoa começa a entristecer continuamente, o tempo todo, não dá ouvido, entristecendo, e nisso começa a resistir. Não tem? Quando Deus fala com a pessoa naquele momento ali até se quebranta, mas depois ela resiste. Então começa aí, e com essa resistência à voz do Espírito Santo, começa a apagar, a chama do Espírito Santo começa a pessoa a apagar ela dentro de si, e nisso começa a vir o que? O endurecimento do coração, tá? Aí esse endurecimento, né, leva a pessoa a uma mente, né, já reprovada, né? Ao ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Isso está lá em Isaías. Ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal, tá? Esse ai é muito forte. Então aqui nós entendemos a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. É isso aí, amados, né? Então o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é isso? Então aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ele, e se afasta dele, né, e se recusa, né, a dar ouvido, então é o único recurso que ele tem, né, para poder estar em se arrepender, estar com Cristo. Ele rejeita, endurece, né, ele resiste, né, e acaba chegando num ponto que só Deus conhece onde chegou o coração dele, de tanta dureza, de tanta rejeição. Aí chega um momento que nem o Espírito Santo, né, já não contenderá para levar aquela pessoa ao arrependimento, tá? Isso é muito forte, muito profundo, tá? Que você venha refletir nessa mensagem, né? Quanto àqueles que se preocupam pensando que já cometeram o pecado imperdoável, a sua disposição de se arrependerem e quererem o perdão é evidência de que não cometeram tal pecado imperdoável. Então, se ainda a pessoa, ela ainda sente aquele desejo de se arrepender, é porque ela não está nesse pecado ainda imperdoável. Porque quando a pessoa chega nesse pecado imperdoável, ela não tem desejo de arrependimento. Então essa aí é chamada a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma rejeição contínua ao Espírito Santo de Deus. Tá bom, queridos? Que você venha meditar nessa palavra. Glória a Deus, que você venha, que o Espírito Santo venha falar profundamente no teu coração. E lembra, não entristeçai o Espírito Santo de Deus continuamente. Se arrepende, porque se você fizer isso continuamente, só para relembrar, você vai resistir ao Espírito Santo. E você resistindo, você vai apagando a chama do seu coração. E quando isso vai se apagando, você começa a endurecer o teu coração para Deus. E aí, meu amado, só a misericórdia de Deus. Amém? Deus venha abençoar a tua vida grandemente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. Tá bem, queridos? Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor venha restaurar, restituir na vida de vocês, né? Todos nossos amados irmãos. Deus venha levantar o caído, fortalecer o fraco, né? O Senhor venha libertar o cativo, em nome de Jesus, e que você venha cantar o hino da vitória. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.